Pega a visão do canal do Guerreiro. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês um versículo tremendo em Amós 3,7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos, os profetas. E nós vemos na íntegra o cumprimento deste versículo também no livro de Amós e no cerco em Samaria, em 2 Reis 6, verso 24 a seguir. Nós vemos ali o rei da Síria, Ben-Hadad, fez um cerco contra o reino do norte, estava ali deixando sitiada. E mais ou menos, imagina mais ou menos, para entender esse contexto, o que está acontecendo nos dias de hoje. Esse vírus, Covid-19, chegou a fazer um cerco, né? Não se podia sair, não podia entrar, algumas cidades. E vamos entrar assim, manifestando a palavra com essa atualidade. E aí a fome veio, né? Na Bíblia diz que uma cabeça de jumento era 80 ciclos de prata, esterco de pomba, um valor alto em prata. E o rei estava indignado andando pelos muros e viu duas mulheres discutindo, né? E aquela discussão, elas falaram: faça alguma coisa, e o rei não sabia o que fazer, né? O que eu vou fazer, né? Se Deus não fizer alguma coisa, o que eu vou fazer? E perguntou: o que está acontecendo, né? E as mulheres falaram que a fome tinha sido tanta que elas negociaram. Está na Bíblia, irmãos, é chocante, mas está na Bíblia. Negociaram os filhos, comeram o filho de uma um dia, e quando foi para comer o filho da outra, a outra não quis, e deu aquela tremenda discussão, né? Porque elas tinham feito essa aliança maligna, né? E o rei ficou furioso ouvindo isso e culpou o profeta Eliseu, né? E ainda declarou uma palavra: certamente que a cabeça de Eliseu não permanecerá sobre o ombro dele, declarando que ia mandar arrancar a cabeça de Eliseu. E mandou um homem lá, um mensageiro, né, avisar. E olha só que coisa interessante, como esse versículo de Amós 3,7 se cumpre. Já tinha se cumprido antes. Por que é a fúria do rei? Porque antes os sírios já tinham tentado entrar em Samaria, só que Deus sempre avisava Eliseu, né? Sempre avisava, e o rei Ben-Hadad ficou nervoso. Mas o que está acontecendo? Quem é que está me traindo? Não é por isso que o rei ficou nervoso, porque em determinada ocasião veio um grupo de soldados sírios e Deus cegou eles. E Eliseu levou eles no centro da cidade e não fez nada, deu alimento para eles e dispensou. Por isso que o rei estava furioso, pensando no coração dele: se tivesse destruído, não teria acontecido tudo isso que está acontecendo. Ou seja, aquela estratégia maligna de sempre eleger culpado pelos problemas, sendo que era uma sentença de Deus. E mandou um mensageiro lá para a casa de Eliseu, só que Deus sempre avisa os profetas. No meio do caminho, Eliseu: fecha a porta aí que tá vindo encrenca pro meu lado aí, deixa fechada aí, né? E quando o homem chegou, ele falou: mas isso aqui não é culpa minha, isso aí é a sentença do Senhor. E ele liberou a palavra profética. Olha que coisa tremenda, como Deus faz as coisas na liberação. Ele liberou a palavra, falou: olha, amanhã, né, vai ter uma grande mudança, vai normalizar, o preço da farinha vai estar mais barato, o preço do trigo vai estar mais barato, e tudo vai se normalizar. E um dos chefes do rei não acreditou nessa palavra. Ele falou: eu duvido que isso vai acontecer, eu duvido. Certamente que as janelas do céu se abrirão sobre esse local. Desacreditou na palavra do profeta, o que acontece com muita gente, né? Enfim, e ali, nesse contexto, existiam... Deixa eu ler aqui uma parte. 2 Reis 7. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por 1 peça de prata. Aí o que duvidou? O oficial cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? É o que acontece com muita gente, duvida. Enfim, e ali tinha 4 leprosos na porta de Samaria, porque eles não podiam, eles eram impuros, né? Eles eram mal vistos. E eles estavam, imagina, irmãos, que situação que estava lá, uma fome tremenda, eles não podiam entrar na cidade para comer alguma coisa, e do outro lado o cerco dos sírios para invadir Samaria estava numa situação difícil. Eles chegaram numa conclusão: a gente não tem nada a perder, vamos lá para os sírios, porque os sírios não tinham os mesmos mandatos contra os leprosos. Os leprosos conviviam no meio deles, né? Nós vimos Naamã, tudo que eram leprosos, conviviam. Não tinha as regras que tinha o povo de Deus do Reino do Norte e do Reino do Sul. E eles foram.
Só que enquanto eles estavam andando, os soldados ouviram um barulho como uma grande multidão indo na direção deles. Imagina 4 leprosos indo a um acampamento com um batalhão de soldados, e fez um barulho tão alto que parecia que era uma grande multidão indo em direção a eles. E eles se apavoraram. Mas por quê? A palavra profética já tinha sido liberada, irmão. Deus ia fazer o conserto. E eles indo até lá, os soldados fugiram de tamanho que abandonaram comida, armas, ficou aquela coisa, as riquezas, os despojos, ficou tudo lá. E os leprosos chegaram, se esbaldaram, entraram numa tenda, comeram, beberam, se esbaldaram. E olha que coisa interessante, né? Como a ajuda às vezes vem de uma forma que a gente nem imagina. E eles se alegraram muito, mas eles chegaram à conclusão: puxa vida, nós estamos se esbaldando e Samaria está lá sitiada, com fome, vamos voltar para lá e vamos avisar dessa bênção aqui. Mas Deus já tinha avisado o profeta que ia normalizar as coisas, e eles voltaram. Quando eles voltaram, o rei ficou meio bem radado, ficou: ah, isso aí é armação, os caras estão lá, a hora que a gente for vai pegar a gente. Desacreditaram. E foram fazendo algumas testes para ver, e esse chefe do rei que não acreditou ficou na porta da cidade de Samaria, vendo aquela movimentação, e o povo chegou uma hora que não aguentou: nós vamos testificar. E foi uma multidão, imagina, com fome, sitiado, estava uma miséria danada e um acampamento cheio foram com tudo. E aquele que desacreditou na profecia, mas foi pisoteado, foi massacrado. Olha só, então, o que eu quero dizer para você? Primeiro, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Ele sempre avisa do que está por vir. Segundo, se você não acreditar, irmão, você pode ser pisoteado e ficar para trás, né? Então, pega a visão do canal do Guerreiro e creia nos profetas de Deus, né? Hoje tem o culto de ensinamento ali na Debras, tem profeta de Deus ali na sede, e vai ter uma palavra para o teu coração. Pega a visão do Guerreiro.